Olá, bruxos e bruxas, buscadores aí do caminho. Bom, hoje eu vou falar sobre uma mitologia específica, a mitologia do deus Hermafrodito, uma mitologia que vem da Grécia, né, do panteão grego. E é uma mitologia muito rica de simbolismos, de lições que nós, como buscadores, né, ocultistas, pessoas aí que trabalham o viés da mão esquerda, que a gente está sempre aí nessa lapidação, na alquimia interna, é um mito muito interessante para a gente prestar atenção, porque ele traz lições importantíssimas. Bom, falando rapidamente do mito, Hermafrodito é um deus que ele é filho de Afrodite e de Hermes, né, dessas duas divindades. Afrodite sendo a deusa da beleza, deusa do amor, deusa das águas. A gente sabe que Afrodite é muito mais do que isso, né? Mas os mitos de Afrodite, a expressão dela, sempre tem aí a questão da beleza, das águas, do amor, né, envolvidos, sempre. Mas é uma deusa muito complexa e muito profunda, e tem vários epítetos também, que vale a pena depois se aprofundar. E o deus Hermes, ele é um deus que é o mensageiro dos deuses. Ele é um deus da liberdade, porque ele está sempre em busca de interagir com outras energias. Ele está sempre em locais diferentes. Então ele é o único deus que ele tem livre arbítrio, né? Tem livre acesso em vários locais. Ele está tanto no Olimpo, né, junto com os deuses, como ele está na Terra, como ele também pode estar para o submundo. Ele passeia por todos esses locais de maneira harmônica, né? Ele se adapta muito bem. Então, Hermafrodito é um deus que vem da união da deusa Afrodite e do deus Hermes, né? Então, da deusa Hermafrodito herdou a beleza, né, os encantos. E do deus Hermes, ele ganhou aí essa vontade de conquistar e explorar territórios desconhecidos. Então, numa dessas viagens, né, logo muito cedo, essa vontade nasceu, né, de conhecer locais desconhecidos, né, conquistar, né, ter novas experiências. Então, muito cedo ele, né, saiu para, enfim, conhecer, desbravar locais desconhecidos. E num desses locais, ele se deparou com o lago das ninfas da deusa Ártemis, que é a deusa da caça, né, deusa da lua. E todas as ninfas, elas estavam ali sempre envolvidas na questão da caça, né, das expressões ali da deusa Ártemis. Mas uma deusa específica, a deusa Salmacis, que tinha uma fonte, ela era uma ninfa diferente. Ela gostava mais da beleza, da poesia, desses aspectos. E quando ela viu o deus Hermafrodito, ela se encantou pela sua beleza. Ele era um deus muito belo, muito encantador. Então ela investiu, né? Ela foi até Hermafrodito, né? Quis conquistá-lo, mas ele não cedeu às investidas. Ele a desprezou, mas ela estava muito apaixonada por ele, muito encantada por toda a beleza do deus Hermafrodito. E o que foi que ela fez? Ela esperou que ele mergulhasse na sua fonte, né? Alguns textos dizem fonte, outros textos dizem lago, mas enfim, é o contexto aí das águas, né? Quando ele mergulhou nesse lago, né, e ela ficou observando, ela mergulhou em seguida e o agarrou fortemente e rogou aos deuses que eles se fundissem, né, que eles se unissem, né, e nunca mais se separassem. E os deuses atenderam esse pedido. E o interessante dessa simbologia é que esse nascimento vem nas águas também. As águas que é o nosso inconsciente, as águas que são nutridoras, e muita vida, né, acontece nas águas, né, e é um elemento feminino. Então, esse nascimento das águas, né, essa fusão, essa união, nasceu Hermafrodita, né, e que é a união desses opostos, né? Então, eles se transformaram num único ser, com as características tanto masculinas como femininas. E por que esse mito ele é tão rico de simbologia até os dias atuais? O que é que ele tem para nos dizer? Do viés espiritual, ele mostra a unidade, a união dos opostos, que a gente tem que integrar. A gente não pode brigar com nenhuma das nossas partes, né? Vou me aprofundar nisso mais adiante no vídeo. Mas é a principal lição que esse mito traz.
Do viés alquímico, trazendo uma parte alquímica que também é importante, Mercúrio, ele é uma substância, né, um metal, que ele é muito importante para a alquimia, é uma das bases. Por quê? Porque o Mercúrio, ele não tem forma estática. Então, Mercúrio, ele tem essa fluidez, Mercúrio sendo correspondente ao Hermes, né, ou romano. E Hermes e Mercúrio, a mesma coisa. E Mercúrio tem essa capacidade de fazer essa fusão. Então, a substância Mercúrio, ao invés de ela trazer conflitos e trazer o choque, não, ela traz a fusão. Então, quando se tem duas substâncias opostas e tem ali a presença de Mercúrio, Mercúrio atua como um agente de fusão, de união, né? Ele é o diplomata alquímico. Por quê? Porque ele faz com que essas duas substâncias elas se tornem uma só, mas que elas interajam harmonicamente, sem perder a sua essência. Então, a união traz essa integralidade, essa unidade. E sem Mercúrio isso não seria capaz, porque essas substâncias iriam colidir, né? E essa fusão não ia acontecer. Por isso que é tão importante. Agora, trazendo para o viés da astrologia, que tem o planeta Mercúrio, né? Todos os planetas, né? As nomenclaturas vieram do panteão de deuses romanos. Então, Afrodite, Vênus, Hermes, Mercúrio. E o planeta Mercúrio, ele tem uma natureza neutra. Ele é considerado um planeta andrógeno, um planeta incolor. Ele não tem cor específica. Ele é um planeta que ele se adapta, né? Ele vai assumir a natureza e vai assumir a cor do planeta que ele está ali em conjunção. Então, ele é um planeta neutro, um dos únicos planetas neutros, né? A Lua não é um planeta, é um satélite, também é considerado neutro, mas planeta neutro é só Mercúrio. Os outros planetas têm uma natureza maléfica ou benéfica, mas isso não tem nada a ver com ser ruim ou ser bom. Por exemplo, Vênus e Júpiter têm uma natureza benéfica. Por quê? Porque eles trazem a expansão, eles trazem aspectos de maneira mais diplomática, mais suave. Então, as lições são de uma maneira mais leve, né? É um aprendizado mais suave, mais diplomático. E eles trazem muitos bons sentimentos, né? Sentimentos de amor, de nutrição, de expansão, de boa sorte. Enquanto os planetas maléficos, como Marte e Saturno, são considerados maléficos não por serem maus, mas porque a expressão deles, as transformações, vem através de agressividade, vem através de tensão. Então, as lições que esses planetas trazem, as transformações, são sempre de maneira muito dolorosa e muito difícil, né? Então, são lições duras e são lições difíceis. Mas não significa que existe essa rivalidade ou essa questão da dualidade de ser bom ou de ser ruim. A natureza maléfica dos planetas, né, dos planetas maléficos, nos traz, por exemplo, a coragem, o vigor, a disciplina, né? Assim como um planeta que é benéfico, se ele for exacerbado, ele pode nos prejudicar e trazer um certo desequilíbrio. Enfim, para entender um pouco aí sobre essas nomenclaturas. Por que é importante falar da astrologia também relacionada a Mercúrio e a esse mito? Porque Mercúrio é o planeta que ele é a comunicação, né? A expressão de Mercúrio, a atuação de Mercúrio é na nossa comunicação. Como a gente se expressa para o mundo, como a gente entende, como a gente se faz entender. Então, astrologicamente, as conjunções aí com Mercúrio nos ajudam com a nossa comunicação. Então, é interessante observar, por exemplo, o nosso mapa natal, né, aquele mapa astrológico no momento do nosso nascimento, onde está Mercúrio, as conjunções ali de Mercúrio. Né? Por quê? Porque vai nos ajudar muito no nosso autoconhecimento, na nossa maneira de se expressar. Me pegando como exemplo, eu sou canceriana e o meu Mercúrio também é em Câncer. Então, a maneira como eu me expresso, a maneira como as pessoas me veem, né, como eu falo, como eu ajo naturalmente, por conta de Câncer, de Mercúrio estar em Câncer, né, um signo regido pela Lua, de uma maneira mais diplomática, mais intuitiva, mais suave, de maneira mais harmônica, mais maternal.
né? Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem um Mercúrio em Marte, por exemplo, vai ser uma pessoa mais enérgica, que ela vai se comunicar de maneira mais firme, mais racional, às vezes mais agressiva. Então, por quê? Porque o Mercúrio é a maneira como a gente se comunica. Tanto é que Mercúrio é tão importante que quando Mercúrio está retrógrado, né, esse acontecimento, ele é temido por todos, né, que entendem de astrologia e gostam da astrologia. Por quê? Porque quando Mercúrio está retrógrado, ou seja, quando ele está andando para trás, não está no seu movimento normal, a nossa comunicação fica prejudicada. A gente não consegue se expressar de maneira clara. Objetos, né, os nossos objetos eletrônicos aí, eles tendem a dar defeitos, tendem a dar problemas. Por quê? Porque a comunicação fica prejudicada com esse movimento contrário de Mercúrio. E falando de uma conjunção mais do coletivo, né, saindo do mapa natal, quando o Mercúrio está em alguns aspectos aí, atingem diretamente o coletivo, né? A gente já falou sobre as influências planetárias no nosso dia a dia e no coletivo. A gente sabe que essas conjunções nos afetam diretamente. Afeta a nossa maneira, o nosso sentir, o nosso agir. Afeta a política, afeta a arte, afeta a música, afeta a maneira como a gente se expressa, os acontecimentos de uma maneira geral. Então, observar sempre os trânsitos planetários é interessante, principalmente a questão de Mercúrio, né? Todos os trânsitos é interessante a gente observar, mas Mercúrio, ele vem mostrar aí como as coisas estão sendo expressadas. Por exemplo, se está havendo uma conjunção importante de Marte com Júpiter, por exemplo, que é um planeta de expansão. Então, quer dizer que naquele momento, o coletivo ele vai estar muito mais voltado para os novos conhecimentos, para a expansão de horizontes, para a expansão de consciência, mais voltado para as questões de saúde, de melhorar a saúde, de melhorar aí a qualidade de vida e de expandir, né? É um planeta expansor. Quando o Mercúrio, por exemplo, está numa conjunção aí do coletivo e Marte, por exemplo, né, que é um planeta mais tenso, masculino, que remete à agressividade, né, mas também à força, à coragem, virilidade, é possível que o planeta esteja passando, por exemplo, por algumas guerras, alguns momentos de tensão, mas que as pessoas estejam com os ânimos mais exaltados. Mas tudo isso é interessante observar para quê? Para que a gente busque os aspectos positivos dessas conjunções. Por exemplo, o aspecto com Marte nos traz muita vitalidade, muito vigor, muita coragem para executar os nossos objetivos. Então, é o quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento e conhecimento é poder. A gente buscando esse conhecimento, a gente tem aí ferramentas poderosas para que a gente busque o nosso equilíbrio, para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Então, falei pelo viés alquímico, falei um pouco da astrologia, mas voltando para o mito, né? Essa união, essa fusão, né? O mito de Hermafrodito, que também sobre as questões atuais, sobre sexualidade, né? Esqueci de falar, mas o nome Hermafrodita todo mundo conhece, né? Para designar essas pessoas que nascem com essa condição biológica, que nascem com os dois sexos, né? Tanto o sexo masculino como o feminino, né? Ali os cromossomos, enfim, biologicamente são seres que têm essas duas naturezas e convivem ali naquele corpo de maneira harmônica, né? Pelo menos deveria ser, mas quando é entendido, sim, né? Cada pessoa passa por um processo. Hoje em dia, essa nomenclatura já é considerada ultrapassada, então hoje em dia a gente designa essas pessoas com o nome de intersexo. E tem também o fenômeno da androginia, né? Porque Mercúrio é considerado um planeta andrógeno. Ou seja, essa movimentação, né, esse movimento da androginia, ele nos faz lembrar que a gente pode ser o que a gente quiser, sem uma parte nossa brigar com a outra, né? Tem muita questão de liberdade, de fluidez, né? Mercúrio nos lembra dessa fluidez. Por que eu estou falando tanto de Mercúrio e com o mito de Hermafrodita? Do Hermafrodito, porque agora falando do viés espiritual, alquímico no sentido da alquimia interna, né, que é o que interessa aqui pra gente. O que é que esse mito, o que é que Mercúrio tem para nos trazer de lição?
Lembrando que o símbolo principal de Mercúrio, de Hermes, é o caduceu de Hermes ou caduceu de Mercúrio. O que é que esse símbolo significa? É um bastão com duas serpentes que elas se entrelaçam, né? E elas se entrelaçam e elas ficam olhando, ficam uma de frente para a outra. E esse símbolo de Mercúrio, caduceu de Mercúrio, caduceu de Hermes, ele vem nos mostrar a união das polaridades, a união dos opostos. Né? Essas serpentes, quando a gente olha para elas, simbolizam as duas polaridades e elas nos remetem a movimento, a ação, a fluidez. Né? E quando elas se olham de frente, elas estão ali em harmonia, ou seja, as duas naturezas estão vivendo ali de maneira harmônica. Então, tanto o mito de Afrodite, né, essa fusão, e tanto os símbolos aí de Mercúrio, eles vêm nos dizer que nós precisamos buscar essa unidade, essa integralidade. As duas serpentes entrelaçadas, elas mostram a luz e as sombras, o dia e a noite, o sol e a lua, o sagrado feminino, o sagrado masculino, que se unem de maneira harmônica. E Hermes, Mercúrio, vem lembrar para a gente que nós somos, por sermos seres espirituais, nós não somos seres estáticos, nós somos seres fluidos, no sentido de que a gente tem que ter essa flexibilidade, essa unidade, a gente tem que buscar a unidade. A natureza, ela tem todos os aspectos, né? O cosmo, o macrocosmo, e nós somos o microcosmo. Então, dentro de nós, existem todas as polaridades, todas as faces. Então, a gente não deve brigar com nenhuma parte nossa. O mito vem falar sobre isso, dessa fusão mercurial, que é a união mental, é a união vibracional, né, que o Mercúrio traz para a gente, e esse mito traz para a gente, essa união desses opostos, mas não de uma maneira que gera conflito. Isso, falando da parte social, é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que estimula os conflitos, principalmente entre homens e mulheres, né? Muitos condicionamentos, muitas caixinhas, né? O movimento da androginia, ele vem nos lembrar disso, que eu tanto posso usar peças do vestuário feminino ou masculino, independente de eu ser um homem biologicamente ou mulher, né? E isso não vai me gerar conflitos, é como eu me expresso, né? Eu me expresso da maneira que eu quiser, sem confusão. Mercúrio, ele se conecta, ele se junta com outros elementos, né? Falando do viés astrológico, sem perder a sua essência. Então, é essa fluidez que a gente precisa buscar. Ou seja, nós, como seres espirituais que estamos buscando aí a expansão de consciência, a gente tem que olhar as coisas do viés da integralidade, da unidade, não na visão separatista. Não, isso é do masculino, isso é do feminino. A gente não tem que brigar com nenhuma das nossas partes, porque se a gente se identifica mais com uma parte, se a gente se identifica mais com um gênero, com uma energia, provavelmente isso vai gerar um desequilíbrio. Se eu, independente de eu ser homem ou de eu ser mulher, eu me identifico mais com a energia masculina, que é muito boa porque é a racionalidade, o pensamento lógico, a força, a garra, a coragem, o movimento, isso é muito bom. Mas se eu me identifico só com essa parte, quer dizer que eu estou ignorando o meu feminino. E se eu ignoro o meu feminino, mais cedo ou mais tarde vai me trazer conflitos, vai me trazer problemas. Né? E o inverso também. Se eu sou, independente de eu ser homem ou ser mulher, se eu estou ali expressando, vivenciando mais o feminino, né, a energia feminina, né, a sensibilidade, a diplomacia, a intuição, então é muito bom, né, porque a gente tem como se expressar, né, através da emoção, enquanto o masculino é muito mais razão. E não é rivalidade, não é diferença, não existe um melhor e nenhum pior. É a natureza dessas duas energias que é assim, né? Mas que não deve ter rivalidade. Então, se eu me expresso muito mais e me identifico muito mais com o feminino, eu estou esquecendo do meu masculino. Então, provavelmente, vai ter momentos que isso vai me prejudicar. O meu pensamento lógico vai ficar prejudicado, a minha motivação vai ficar prejudicada. Então, a gente precisa fazer esse exercício, né? Primeiramente, das polaridades, do feminino e do masculino. Se eu estou muito vibrando no masculino, fazer essa análise, fazer esse trabalho de autoconhecimento.
E essas coisas a gente só descobre com a meditação, com as gnoses e com o autoconhecimento, para identificar ali onde eu estou exagerando, onde isso aqui meu está mais exacerbado, né? Onde esse comportamento aqui está sendo masculino demais a ponto de me prejudicar, né? E se permitir. A fluidez de Mercúrio e a fluidez que esse mito traz é você se permitir passear, né? Hermes passeava por todos os mundos. Então, esse mito traz essa simbologia que a gente pode passear por todas as polaridades sem perder a nossa essência. Isso é um processo, isso é um trabalho para a vida toda, é um trabalho de conhecimento, reconhecimento, principalmente de conhecimento das nossas sombras, do conhecimento daquilo que nos ilumina. Então, é um processo, é realmente um trabalho alquímico que traz o quê? Traz a expansão, traz a unidade, traz a completude e traz muita riqueza, né? Porque fazendo essa integração, nós vamos nos tornar seres completos, né? Trazendo essa unidade. Assim como a questão de luz e de sombras, né? Se eu sou uma pessoa que eu olho muito só para a luz, vai chegar um momento que essa luz vai me cegar, porque luz demais cega. Então, eu preciso olhar para as minhas sombras, para aquilo que está oculto, para as minhas partes feias, para as minhas limitações, para que eu integre e assim eu tenha aí uma completude e um equilíbrio. Assim como tem pessoas que olham somente para as suas sombras, né? Olham somente para ali os seus defeitos, as suas limitações, aquilo que... a sua parte feia. E quando a gente olha demais somente para as sombras, esquece de olhar um pouco para a luz, a gente acaba caindo aonde? No abismo. Né? A gente acaba ficando perdido em noites escuras da alma, uma atrás da outra, e a gente não consegue enxergar a luz. Então, um precisa do outro, mas de maneira harmônica, de maneira que se completem, não briguem entre si. Né? Então, trazendo isso para a sociedade, a rivalidade que é estimulada hoje em dia, né? A rivalidade entre homens, a rivalidade entre homens e mulheres, que não deveria existir. Né? Essa rivalidade que é extremamente estimulada, se as pessoas entendessem essa unidade, né, que a gente não precisa se identificar exageradamente só com um lado, e isso gera muito desequilíbrio, isso traria muito mais harmonia e mais equilíbrio. E do ponto de vista espiritual, traz para a gente uma consciência muito mais expandida, porque a gente passa a entender todas as polaridades, todos os nossos lados, e nos tornamos seres únicos, né? Seres completos, sendo que isso é um trabalho para a vida toda. Então, o mito do hermafrodito e a energia de Mercúrio, né? Essa união das polaridades, essa união dos opostos que não brigam entre si, eles convivem harmonicamente. E a fluidez de, por exemplo, em alguns momentos eu me permitir, por exemplo, ser um pouco mais agressiva quando pede, mas eu me permitir, sem brigar e sem perder a minha identidade, em certos momentos ser mais emocional, expressar as minhas emoções, ser mais diplomática, se permitir essa fluidez, passear por essas duas energias de maneira harmônica, sem conflito, sem culpa, sem identificação exagerada e sem medo dos julgamentos, né? Então, é um mito que é muito importante a gente meditar sobre, né? Estudar um pouco, fazer essa reflexão, esse trabalho de autoconhecimento e reconhecer aí onde a gente está mais pendendo mais para um lado, pendendo mais para o outro, e sempre buscando aí esse equilíbrio através da fluidez, sem pressão, sem julgamento, sem culpa, né? Porque isso traz o quê? Traz o equilíbrio e traz a força da unidade, né? Somos micro. Então, a própria natureza, ela tem essas polaridades, né? A natureza, ela é tanto bonita, mas ao mesmo tempo ela é feia, porque ela é agressiva. E nós somos um microcosmo, somos um universo em particular. Então, existe tudo dentro de nós. E Mercúrio, ele... dentro da gente, e os aspectos de Mercúrio, e estudando esses mitos, a gente entende que Mercúrio, ele nos ajuda com essa nossa comunicação, ele nos ajuda a fluidez dentro de nós, da nossa razão com a nossa emoção, que a gente precisa mesclar esses dois polos, né? E precisa fluir. Tem momentos que estamos mais emocionais, tem momentos que estamos mais racionais, e tudo bem.
Um não vai entrar em conflito com o outro, né? Não precisa se sentir culpado por às vezes ser um pouco mais emocional ou um pouco mais racional. É interessante a fluidez, passear por essas duas energias, que isso traz o que? A completude, a integralidade. Então esse mito fala de que integração e integralidade que a gente tanto busca, para que a gente entenda melhor como nós somos, para que a gente melhore como a gente se expressa, melhore as nossas práticas espirituais, as nossas gnoses, os nossos rituais, né? Então precisamos dessa unidade, dessa completude, entender todos os polos, integrar todos os polos e todas as nossas partes. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Peço para quem gosta dos conteúdos, para curtir, para comentar, para ir dar essa força. É isso.